Poderia ser melhor, poderia ser muito melhor, mas também poderia ser muito pior. Ontem o Vasco entrou em campo contra o Cruzeiro e o empate prevaleceu. Um pontinho para cada lado que nós podemos somar aqui para o restante da temporada. Tudo sobre esse jogo você vai conferir nesse vídeo aqui no canal Saudações Vascaínas. Roda a vinheta. Saudações vascaínas, rapaziada, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Como sempre, eu já te peço, deixa o seu gostei, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nada, porque todos os dias eu, Alisson, trago um vídeo diário aqui pra você, para deixar você 100% informado aqui no canal Saudações Vascaínas no YouTube. Deixou o seu gostei? Se inscreveu no canal? Então bora pras notícias. Pessoal, na noite de ontem, às 7 horas da noite, o Vasco entrou em campo como visitante contra o Cruzeiro lá no Mineirão. O jogo foi sem público, já que o Cruzeiro está com uma punição preventiva da STJD que não permite o clube ter torcida depois do episódio em que torcedores das torcidas organizadas do Cruzeiro invadiram o gramado do estádio do Curitiba, na vitória do Curitiba por 1-0, gol do Robson. E ontem nesse jogo, no começo do jogo, o Puma Rodrigues acaba achando um gol, mete uma bomba para dentro do gol. Mais uma vez, assim como foi contra o Flamengo, um gol, claro, um pouco diferente, um gol muito difícil de se fazer, mas o Puma Rodrigues de vez em quando dá essa cagada. Ofensivamente nós não podemos reclamar muito do Puma. O Vasco abre espaço no meio de campo, os três homens do meio de campo avançam as linhas e quando eles avançam, o Vasco perde a bola para o Cruzeiro lá atrás e o Arthur Gomes mete uma bomba para dentro do gol, bola indefensável, um golaço do Arthur Gomes. No finalzinho do primeiro tempo já estava acabando, porém o Rossi teve uma discussão com o Paulo Autuori, uma discussão com a comissão técnica do Cruzeiro, no qual o Voaden depois disso deu 1 minuto a mais. Nesse 1 minuto a mais, o próprio Rossi, infelizmente, a bola bate no peito do Matheus Vital, a bola volta na mão do Rossi e infelizmente foi marcado o pênalti, no qual Bruno Rodrigues bateu e converteu com uma bomba. 2-1 para o Cruzeiro no fim do primeiro tempo. No segundo tempo, aos 31 minutos, Dimitri Payet cruza para a área, bola em escanteio, Sebastião Ferreira ajeita e Gabriel Peck faz mais um gol. O jogador que tem mais participação em gol na temporada do Vasco da Gama, Gabriel Peck, 8 gols. Pessoal, os números do Gabriel Peck nesse Campeonato Brasileiro estão muito elevados e eu tenho certeza que ao final dessa temporada vão chegar propostas da Europa pelo garoto. No final do jogo, o Vasco teve oportunidades com o Sebastião Ferreira, que infelizmente não teve capacidade para converter as bolas para dentro do gol, recebeu bola sozinho dentro da área e cabeceou para fora. Um lance simples, um lance fácil, que qualquer centroavante com a mínima qualidade conseguiria entregar, mas infelizmente o Sebastião Ferreira não conseguiu. Vamos botar aqui, a culpa é totalmente de Paulo Brax, que montou esse elenco terrível, e hoje nós não conseguimos a vitória por limitação de elenco. Vou te falar uma coisa, Pedro Raul faria a mesma coisa que o Sebastião. O Pedro Raul faria. Graças a Deus a gente achou o Pablo Verratti, que tem nos ajudado muito. Então, pessoal, esse foi o resultado do jogo, mas eu acho que algo muito importante pra gente olhar depois desse jogo é pra tabela de classificação, já que esse resultado pode não ter sido dos melhores, mas também não foi dos piores e pode ajudar muito esse pontinho pro restante do campeonato. O pessoal, tá na tela pra vocês, como sempre, do 11º para baixo. O Corinthians tem 44 pontos e é o 11º colocado. Fortaleza em 12º tem 43 pontos, porém tem um jogo a menos. O Internacional em 13º tem 43 pontos. O Santos em 14º tem 42 pontos, um pontinho em cima do Vasco, um pontinho em cima do Cruzeiro. O Bahia tem 38 pontos, abrindo a zona de rebaixamento. O Goiás 35 pontos e Curitiba e América Mineiro. O América já rebaixado e o Curitiba praticamente rebaixado. Pessoal, foco aí no Vasco. Foco no Vasco, foco no Cruzeiro e foco no Bahia. O Vasco agora igualou a quantidade de partidas do Bahia, igualou a quantidade de partidas do Cruzeiro, tá todo mundo igual e o Vasco só depende de si para se garantir. Graças a Deus o Vasco tem 3 pontos a mais e uma vitória a mais do que o Bahia. O Cruzeiro também tem 3 pontos a mais do que o Bahia, porém tem igualado a vitória entre Cruzeiro e Bahia. Então o primeiro time
que o Bahia ultrapassaria caso o Vasco perca a próxima rodada e o Bahia vença a próxima rodada, seria o Cruzeiro caso o Cruzeiro perca também. Então, eu acho que o Vasco tem que com a mentalidade do seguinte: tem que buscar 3 pontos? Tem que buscar 3 pontos. Mas um empate contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada seria extremamente fundamental e um ótimo resultado. Um empate contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada e uma vitória em cima do Corinthians São Januário seriam resultados fenomenais que garantiriam o Vasco na primeira divisão do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Eu nem tô contando mais muito com Sul-Americana, eu tô com foco na gente conseguir vencer algumas partidas, na gente conseguir escapar e ano que vem tentar focar no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, que nós temos chance sim. Vamos falar da 35ª rodada, próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians vai receber o Bahia, que é adversário direto do Vasco. Nós vamos secar muito o Bahia na sexta-feira, às 9 horas da noite. Amanhã, às 9 horas da noite, o Bahia entra em campo contra o Corinthians na Neoquímica Arena. E nós temos que torcer pro Bahia perder esse jogo, secar de verdade, torcer pro Coringão vencer esse jogo e o Coringão abrir as pernas pra gente também no jogo seguinte. O Vasco da Gama vai enfrentar o Atlético Paranaense fora de casa na Arena da Baixada no sábado às 7h30 da noite e o Cruzeiro será recebido pelo Goiás lá na Serrinha, jogo da vida para o Goiás. Então vai ser um jogo importante e eu espero realmente que esse jogo ocorra um empatezinho, que se o Cruzeiro conseguir um empate e o Vasco conseguir um empate e o Bahia perder, serão ótimos resultados. O Bahia ficaria uma rodada a mais já preso lá na zona do rebaixamento e mais uma rodada do Vasco garantido fora dela. Então, meu amigo vascaíno, eu quero saber a sua opinião. Qual a sua opinião em relação ao jogo de ontem? Quais foram os erros que o Vasco cometeu, que se não tivesse cometido, conseguiria tirar os 3 pontos ontem? A sua opinião é muito importante. Deixa aqui a sua opinião e o seu palpite para o jogo contra o Atlético Paranaense. O Vasco vai conseguir escapar do rebaixamento? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler e tá respondendo geral. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Eu peço para que você deixe o seu gostei nesse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações. Como eu já bem disse, todos os dias nós temos conteúdo para deixar você 100% informado sobre as notícias do nosso Vascão. Sem mais enrolação, o meu nome é Alisson, esse daqui é o canal Saudações Vascaínas e, como de costume, saudações Vascaínas. Até o próximo vídeo e valeu!